Dois colegas de classe que se odeiam são obrigados a casar. Com o tempo, começam a gostar um do outro, mas a melhor amiga da Ruivinha tem uma queda no garoto. E pra piorar, aparece uma aluna nova que manipula o casal para separá-lo. E o que eles achavam que seria um pesadelo, no final, vira o próprio terror. O dia passa e o casalzinho está junto, tomando café da manhã. O garoto acaba lembrando do anel e também da ideia que teve no dia anterior. Por fim, na escola, ele fala a Xise que iria até a casa da prima no final do dia. E juntos vão, com a mordomo da casa em alta velocidade. Chegando lá, Xise troca de roupa, fica parecendo a Wandinha e tem a ideia brilhante de brincar de vampiro e cai de boca no pescoço do primo. Do nada, chega sua tia, mãe de Xise, que aproveita para tirar casquinha do garoto e também para convidá-lo para jantar por ali. Ele nega, já que jantaria com sua esposa, mas sua tia fica triste e decepcionada, pois queria que ele jantasse por lá e também que ele se casasse com Xise, sua filha. Sem jeito, Saito muda de assunto e pede um emprego para a tia. Ela não entende, já que o sobrinho era rico e poderia ter o dinheiro que quisesse. Bastava ligar para o avô. Mas Saito não quer mais nada do velhote e que o emprego seria apenas um freela, já que ele queria a grana para comprar um presente. Xise fofoca e diz que o presente seria para Akane, a esposa do garoto. A perua, chateada, fala que o garoto não deveria passar por aquela situação, ainda mais por ter casado com uma pobretona, mas que daria uma chance para o sobrinho, contratando para um freela de meio período, no qual o garoto deveria aprender um idioma obscuro que ninguém conseguiu traduzir, em até 3 dias. Ele aceita. Em casa, começa a ler vários livros. Akane aparece e pergunta o que era aquilo. Saito revela que estava aprendendo um novo idioma e que aquela era sua técnica de estudo, tendo aprendido metade do que queria em apenas 5 minutos. Ela pira o cabeção e começa a suspeitar das atitudes do garoto. Por que ele estava estudando se nunca estudou? O que ele estava fazendo? Na escola, Ruivinha percebe o garoto indo embora com Xise, a deixando por ali, o que a deixa ainda mais intrigada, assim como também Himari, que acha que naquele angu tem caroço. Na casa de Xise, o garoto trabalha com a prima e sua cola. Ela confessa que estava triste, já que o garoto não estava dando moral para ela como antigamente, e que vê-lo naquela situação a deixava triste, mas ela entendia o que ele estava fazendo e os novos objetivos que ele tinha. Saito agradece por ela entendê-lo, e como prova do agradecimento e de que nada havia mudado, ele a faz dormir agarradinho. Tarde da noite, Saito volta para casa e deixa Akane preocupada. Sem dar qualquer explicação, vai embora e passa do lado da garota, e ela então sente o cheiro de perfume feminino no corpo do marido. Sem saber a quem recorrer, ela vai até a avó e por lá explica que o marido estava estranho e que ela achava que ele poderia estar de rolo com outra garota, e que inclusive estava stalkeando essa outra garota para ter certeza, mas que até agora não havia encontrado prova nenhuma. A avó percebe a dificuldade da neta de expressar sentimentos, que ela poderia estar sim sentindo algo pelo garoto. Na sala de aula, Xise passa do lado de Akane e ela reconhece o cheiro, o mesmo que ela havia sentido no outro dia na roupa de Sai. Ela então volta para casa, prepara a mesa e janta sozinha. Sem paciência, decide descobrir o que estava havendo e liga para a casa de Xise e pede para a empregada para falar com Sai. Porém, a linha passa para a perua tia de Saito, e ela, sem papas na língua, corta Akane, falando que Saito estava ocupado, na verdade com as mãos ocupadas, e que ela deveria parar de se preocupar com Saito, uma vez que o casamento deles era apenas fachada. Akane fica sem jeito e não sabe o que fazer. A tarefa termina e Saito recebe o salário, não perde tempo e compra o anel para Akane. Voltando para casa, a Ruivinha o coloca na parede, perguntando se ele estava de rolo com Xise, e que sabia que ele estava por lá, porque ela sabia de tudo. O garoto comenta que não tinha nada com a prima e que na verdade ele havia trabalhado para dar um presente para ela. Ela então abre e vê que era um anel. Ele pede desculpas por ter chegado tarde durante os dias, que aquele anel era um tratado de paz entre eles. Ela sai correndo, mas lembra de agradecer. O dia passa e Saito percebe que Akane havia mudado. Ela estava bem feliz fazendo os gostos do garoto. Eles vão para a escola e ele a vê andando com o anel. Antes que Himari descobrisse, ele a pega e vai até um corredor. Então pede para a esposa guardar o anel, porque se não, descobririam que ele havia dado de presente para ela. Akane concorda e guarda em sua bolsa, porém Xise percebe e comenta que estava com inveja da Ruivinha, já que o anel havia sido um presente de seu primo. A Ruivinha vê o olho gordo de Xise e sai depressa dali. Ela então vai para casa e por lá percebe que havia perdido o anel. Então sai procurando por todos os lugares e não consegue achar. Ela chega até a pensar em comprar outro, mas que não faria sentido, já que foi um presente com significado especial. A Ruivinha continua procurando, mas não consegue achar em lugar nenhum. Xise percebe, aparece e decide ajudar a amiga, e juntas saem procurando por toda a escola. Porém, não encontraram nada. Elas vão embora, mas Akane agradece pela ajuda, porém continuaria procurando por toda a madrugada, e que não pedirá ajuda de Saito porque ele não poderia descobrir. Em casa, Xise aparece,
fala para Saito que a Akane não apareceria tão cedo por ali e que não contaria o motivo. O garoto fica confuso e pergunta o que estava acontecendo. Shizzy fala de novo que era segredo, mas que a ruivinha estava bem desesperada. Saito então decide segui-la. A encontra em uma escada chorando e descobre que ela havia perdido o anel. Diferente do que ela pensava, o garoto oferece ajuda e até mesmo comenta que compraria outro. Ela estava decidida em não comprar outro, já que o presente foi dado com motivo especial, que não deixaria aquele motivo ser esquecido ou perdido. Saito oferece ajuda, e junto com ela refazem todo o percurso do dia. Afinal, ele tinha uma memória de mutante, e descobriria onde o anel estava apenas refazendo o percurso. Refazendo todo o percurso, eles então chegam à cafeteria, e o garoto abre uma grade no chão e encontra a bolsa de Akane. Foi mais simples do que ela imaginava. A garota fica emocionada, abraça o marido e o deixa colocar um anel em seu dedo. Ela até pergunta como ele sabia qual era o dedo certo, já que ele havia colocado no dedo anelar da mão esquerda. Ele confessa que não sabia e fica super sem jeito, mas a ruivinha não liga e fica feliz. Corta para um aeroporto, por lá vemos uma garota em um telefone, falando que tiraria Saito de Akane, custe o que custar. Saito está sentado lendo um livro e começa a ouvir vozes e pensa que tá ficando louco, mas olha para o lado e vê a Rosinha do aeroporto. Ele não faz a mínima ideia de quem é a menina, mas tem um breve flashback. Ela voa em cima do garoto e jura que ele a conhecia sim e que o nome dela é Marro. O garoto é Shed e não quer papo, mas a Rosinha vai pra cima e pede o garoto em namoro. Ele grita tão alto que o som só não vai parar no espaço porque lá não propaga som. O Shed acha que a menina é esquisita e não entende por que ela tá afim dele, mas a Stalker sabia tudo sobre o garoto, que ele havia esnobado o Himari e também que estava morando com a Akane. O garoto quase transcende para um Isekai e pergunta como ela sabia tanto sobre ele. Ela então comenta que sabia de tudo sobre a vida dele. Saito fica com medo e a pressiona perguntando quem ela era, mas a menina não queria papo, só romance, e pergunta se ele queria namorar com ela. Porém, o garoto ignora e ela ameaça. Se ele não aceitasse, ela contaria para todos do colégio que ele estava casado com a Akane. O Shed fica desesperado e agarra, impedindo que ela começasse a gritar. Ela aproveita a brecha e vai para cima do garoto, mas Shizzy aparece e voa pra cima da Rosinha, o que não impede de voltar e tentar roubar Shizzy, já que achava ela muito fofinha. O sino toca e ela vai embora como se nada tivesse acontecido. De volta para a sala de aula, Saito prepara para ir embora, e Marro aparece, procurando o garoto. Todos da sala ficam com inveja do Shed, e ele tímido sai de lá. A Rosinha segue o Shed e continua investindo. Ela estava tão apaixonada que declara para ele que ele era o garoto mais lindo do colégio e que ele seria dela. Feliz, até por demais, ela escorrega pelo corrimão rumo aos braços do garoto. Ela não dá paz e pergunta como ele morava com a Akane se nem gostava dela, e que ele deveria se apaixonar por ela. Saito responde que não era uma questão de querer, mas sim de dever. Marro ouve, mas não escuta. Tava feliz demais para ser interrompida, então chama ele para um rolê. Na verdade, o ameaça. Com o estômago de pedreiro, ela come o sanduíche em uma mordida. Ela era fã de fast foods, mas a família dela não, que a obrigavam a comer comidas saudáveis. O mesmo acontecia com Saito. Marro confessa que tinha uma irmã que pegava muito no pé dela por conta de comida, mas que mesmo entendendo a intenção, detestava comida fitness. Enquanto conversam, os dois descobrem que ambos tinham irmãs. Saito, na verdade, tinha uma prima, mas considerava ela como uma irmã, e que elas eram fofas demais para serem levadas a sério. O papo continua até Marro, bem espertinha, pegar a mão de Saito e tirar uma foto tentando chupar o dedo do garoto. Ele fica louco e manda ela apagar a foto. Ela sai correndo jurando que não faria aquilo nem se fosse de arrasta. Saito a encontra escondida e sem fôlego de tanto correr. Não havia escolha, ela teria que apagar a foto e ela o faz. O garoto então a chama para continuarem passeando no shopping, mas antes ela confessa que sabe que ele e a Akane brigavam muito, mas que ele tinha um bom coração, que mesmo ela o ameaçando, ele era bem legal. O passeio termina e a garota não quer ir para a casa dela, mas sim de Sai, e que se ele não a levasse, gritaria que ele estava stalkeando ela e que ele seria preso. Sem opção, ele aceita. Chegam em casa, a Akane abre a porta e vê os dois agarradinhos. O Shed começa a explicar, mas é interrompido pela esposa, que diz que a Rosinha era irmã dela. Em casa, Marro abraça a Akane e fica emocionada, já que não havia muito tempo. Saito não entende, já que achava que ela havia ido de arrasta, mas a ruivinha comenta que não havia falado isso, apenas que ela tinha ido para um lugar longe, ou seja, ela estava viajando pelo mundo desde o 9º ano. O papo termina quando Marro comenta que inspecionaria a vida do casal, o que estava acontecendo por ali, começando pelo quarto. Eles entram por lá e ela descobre que a irmã estava dormindo com Saito e fica revoltada ao imaginar que a irmã tinha feito outra coisa com o garoto por lá. Os dois juram que não fizeram
fizeram nada, então a Rosinha fica tranquila, ainda tinha chance com o garoto, mas que ficaria de olho nos dois naquela noite só para ter certeza. O dia passa e os três vão até a cozinha, onde Akane faria mingau, mesmo Marro detestando a ideia, já que comia mingau apenas quando ficava doente. Enquanto cozinha, Akane abre a geladeira e encontra cheese congelada. Eles atiram de lá, descongelam a garota feito bife, e Marro vai pra cima dela, querendo adotar e levá-la para casa. Saito barra a ideia e dá brecha pra garota continuar investindo, dessa vez passando ciúmes em Cheese, ao chamar o Shed de irmão. X não acredita e chama a Rosinha pra um X1. Marro aceita e tenta jogar todo o seu charme para Saito, que fica com preguiça e dá nota 0 pra ela. Agora é a vez de X, que não faz nenhum esforço e ganha 10. Marro fica chateada, mas a Ruivinha fala para a irmã que ela era a melhor irmã de todas e juntas saem para o escritório. Por lá, Marro diz que estava por lá porque estava com saudades da irmã e que era para ser surpresa, e também para mandar uma proposta. Ela queria casar com Saito, ao invés de Akane, já que a irmã não gostava do Shed. Akane pensa na proposta e acha que não seria uma boa ideia, já que Saito era frio e Shed. Porém, Marro não liga e quer casar com Saito de qualquer jeito. Mesmo que ele não amasse, para piorar, ela ainda mostra a foto na lanchonete para a irmã, e ela não acredita que os dois estavam tão chegados assim. A Ruivinha continua pensando, mas Marro sai convicta que estava tudo certo. Para piorar, ela vai até o banheiro onde Saito estava e o ameaça. Se ele saísse, ela contaria para Akane que ele estava dando em cima dela. Sem opção, ele concorda e fica. Ela continua investindo e pergunta se ele queria casar com ela. Poderia fazer a troca porque o casamento deveria ser entre as duas famílias e que ela era mais fácil de lidar que Akane e faria o que ele quisesse. Ele pede um tempo para pensar. No quarto, ele confessa que Marro estava muito em cima dele e Akane diz que a irmã tinha muita energia, embora na infância fosse o contrário. Exausto, ele vai dormir, mas levanta da cama quando a Akane pergunta se ele queria separar dela. Ele não entende a pergunta, mas ela diz que estava apenas pensando se ela queria mesmo aquilo. Ela para e começa a pensar na pergunta, e Saito também faz a mesma coisa, sem acreditar no que ela havia acabado de dizer. Toda a turma está reunida, agora em um parque de diversão. Marro está nos 220, animada por estar ali e acompanhada pelo irmãozão, que de irmão ela não queria nada. Com crush no garoto, ela o chama para sair com ela em um encontro apaixonado. Himari se faz de sonsa e finge não entender o que estava acontecendo por ali. Marro não perde o tempo e avisa a amiga que ela estava afim de Saito e que agora as duas eram rivais. Todas queriam Shed. Akane, por outro lado, diz estar enojada. Saito não perde tempo e puxa Cheese para juntos brincarem no parque, que estava mandando bala em um Big Mac. O rolê começa, vão no Splash, Cheese é congelada, Akane quase vai de Vasco na montanha-russa, dá até um reset na Ruivinha, que vai parar em Marte. Por fim, o casal vai sozinho na roda gigante. Porém, a Ruivinha tem pavor de altura. Ela treme da cabeça aos pés e acha que vai de arrasta a qualquer momento. O Shed, com pena, tenta ajudar a esposa, mas ela diz que estava ali apenas por conta da irmã, que ela amava parque de diversão, porém detestava ir sozinha, e que por isso ela estava se sacrificando pela irmã. Saito oferece segurar a mão da Ruivinha. Ela fica sem jeito, mas acaba aceitando. Passa o tempo e a turma toda está na casa mal assombrada, que não passa medo nenhum em Marro, que aproveita até para tirar uma selfie com o zumbi. Os dois continuam andando sozinhos, até que a garota cai no chão. Ela estava exausta e precisava de ajuda. Saito, com pena, a coloca nas costas e a leva até um banco. Por lá, a garota descansa e revive, logo após Saito falar que chamaria a irmã da garota. A Rosinha o avisa que era mentira e que fez aquilo apenas para ficar sozinho. O Shed está full pistola e avisa ela a parar de mentir e que aquilo não era legal. A garota acaba aceitando e pede desculpas. O dia termina, Saito, exausto, cai na cama e do nada Marro aparece e prende o garoto. Sem opção, o garoto tenta vencer no diálogo. Primeiro, pergunta se a garota no passado havia ido em uma festa na casa do avô do garoto, que ele tinha uma lembrança da Rosinha. Ela chega no pé do ouvido do Shed e confirma, era ela, e que estava emocionada por ele lembrar dela e que queria retribuir toda a atenção que ele havia dado a ela. E por fim, fala que amava o garoto. Saito tem uma carta na manga e confronta a Rosinha. Ele diz a ela que sabia que ela o odiava, para ela parar com todo aquele teatro. Ela finge que não entende, mas ele a avisa que não sentia nada por ela e que por mais que ela se fizesse de desentendida, mais ele a desprezaria. Marro confirma, ela realmente o odiava, porém nada daquilo importava. Ela queria beijá-lo e vai para cima do Shed. Nisso, Akane entra no quarto e vê os dois juntos, em sua cama. Marro diz que o garoto foi à sobremesa e agradece pela janta. Saito tenta se defender, mas a Ruivinha expulsa os dois. Do lado de fora, Saito avisa a Marro que ela iria para a casa dela, enquanto ele procuraria um hotel, já que não queria incomodar Cheese. A Rosinha não dá paz e continua na cola do garoto. Chega no hotel e os dois estão juntos, mas em quartos diferentes. Saito acha que encontrou paz, mas Marro grita na porta que se ele não abrisse, ela chamaria a polícia e avisaria que ele estava a sequestrando. O garoto abre a porta do quarto e a Rosinha vai para cima. Ele dá o contragolpe e segura a garota, porém ela começa
começa a chorar, perguntando se ele também a odiava, assim como a irmã. Que ela estava triste, pois a Ruivinha a havia expulsado, que ela nunca fez algo assim antes. Começa o choro e ela pede perdão ao Chad, e como recompensa, ela queria passar a noite com ele. O Chad recusa, já que nunca ficaria com uma chorona, porém a deixaria ficar no quarto desde que ela dormisse. Ela pergunta se ele deixaria ela dormir com ele. Ele aceita, desde que ela ficasse apenas dormindo. Amanhece e a Rosinha está sem ar. Ela avisa a Saito que havia esquecido de tomar o remédio e que sem ele ela ficava exausta e bem cansada. O garoto fica preocupado e avisa que chamaria a ambulância, mas a Rosinha pede que não, pois não queria preocupar a família. Embora tivesse aquela doença, ela poderia viver bem desde que tomasse os remédios, mas ela havia esquecido. Saito a pega no colo e decide levá-la ao hospital. No caminho, avisa a Rosinha que ele fez o mesmo com a irmã dela, e então confessa que antes ele e a Akane eram inimigos, mas agora não eram mais. No hospital, Saito avisa a Maru que os pais dela logo chegariam, mas ela pede segredo. Akane não poderia saber nada. O garoto recusa, mas a Rosinha avisa que ela já havia dado muito trabalho para a irmã, inclusive durante a infância, e que a Ruivinha era bem fechada por culpa dela, já que ela teve que sacrificar toda a vida por conta dela. Saito concorda e diz guardar segredo. Do lado de fora, ele liga para Shize e pede por um lar, já que ele foi expulso. A prima concorda, desde que eles fossem no cartório para formalizar o divórcio, mas ele nega. Volta para o colégio e Akane joga o marido na parede, perguntando onde estava sua irmã, que a única notícia que ela tinha era que a irmã estava viajando. O garoto diz que não fazia ideia de onde ela estava, mas a Ruivinha suspeita de algo. Ele fala para ela ficar tranquila e pede para ela entrar na sala. A Ruivinha para e pensa em voz alta, quando o garoto voltaria para casa. No hospital, Saito visita Maru e leva para ela outro Big Mac. Ela confessa que a irmã nunca havia mimado ela daquele jeito, e que embora soubesse de sua condição e do que poderia comer ou não, ela gostava de quebrar a rotina, pois por conta da doença não sabia qual seria o seu último dia, que por conta disso ela aproveitava todos como se fosse o último, e que assim ela dava paz e tranquilidade para a irmã. Por fim, o garoto confessa que sabia por que ela dava em cima dele. O motivo era de que ela queria casar com o garoto, pois a irmã o odiava. Se elas trocassem de lugar, a irmã teria uma vida boa com alguém que amasse de verdade, e que, por ter dado muito trabalho à irmã, Maru preferiria viver infeliz para deixar a irmã feliz. Por fim, a garota concorda com tudo. Saito afirma que sabia que ela o odiava por conta da irmã, que vivia falando mal dele. Maru desiste e confirma tudo, que sabia quem ele era e que a irmã no passado falava que ele era o inimigo dela, e que ela não queria ver a irmã ser infeliz no casamento, mesmo que se casasse com alguém que não amava de verdade. Saito a avisa que a Ruivinha amava ela, para ela descansar para ver a irmã logo. A Rosinha deita e descansa, mas está confusa. Pergunta por que ele estava cuidando dela, e o Chad afirma que estava fazendo isso porque a Akane faria o mesmo e que ele gostava de ver a esposa feliz. Nisso, ele vai embora e pega a Ruivinha na porta. Ela tinha escutado tudo. Uma semana depois, Maru está no colégio e pede perdão a Akane por tudo que havia feito, inclusive por ter dado em cima de Saito, que o garoto era forte emocionalmente ou capado. Maru esclarece que não houve nada e Akane a perdoa, afinal amava a irmã. Porém, a Rosinha avisa que havia se apaixonado por Saito e Akane fica full pistola, acusando o Chad de tê-la seduzido. Por fim, todos voltam para a sala, mas antes Maru tenta dar os beijinhos, mas o garoto chama os inspetores levarem a menina. Dentro da sala, Saito pede perdão a Akane. A Ruivinha finge que não ouviu e pergunta ao Chad se tudo que ele havia contado à cunhada era verdade, que ele gostava de vê-la feliz. O garoto fica sem jeito, mas, por fim, confessa que era tudo verdade. Akane fica sem jeito, mas acha bom e manda ele voltar para casa. Ele, apaixonado, diz que voltaria naquele dia. No fundo da sala vemos Himari. Ela ouviu tudo e agora acabou de descobrir que os dois viviam juntos na mesma casa. E aí, o que você achou desses episódios? Você acha que Himari vai confrontar Akane? Será que ela vai deixar de ser amiga da Ruivinha? Se você gostou do recap, convido a curtir o vídeo e a se inscrever no canal. Assim eu vou saber se você está gostando ou não do recap. Agora está passando vários recaps que eu já fiz no canal e eu tenho certeza que você vai gostar, então não perde tempo não, já clique em um deles. Muito obrigado e te encontro no próximo vídeo.